Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, neste momento, eu estou para te agradecer pela minha vida, pela vida do irmão André. Assim, o Senhor coloca as palavras nos lábios para que ele fale e que cada pessoa venha ouvir e venha entender claramente, porque esta palavra é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que dá sabedoria e o entendimento para cada um dos filhos de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Assim seja, muito obrigado. Abençoados, muitos acham que Pedro e Paulo pregavam juntos e os mesmos evangelhos. Mas a verdade não é essa. Pedro pregava o amor, a retidão, e todo o ensinamento de Jesus, homem, Jesus, o Nazareno, mas ensinava no regime da lei ao povo judeu e todos os rudimentos como circuncisão, batismo, e todos os rituais levíticos. Pedro pregava para judeus que aceitavam Jesus como Machia, porque ficou aqueles judeus, tipo os fariseus, eram judeus ortodoxos, os judeus que não aceitaram Jesus como o Machia, como Cristo. Havendo outros judeus que aceitaram Jesus como o Machia esperado, como Cristo esperado, então eles começaram a se converter nas pregações de Pedro, mas dentro do regime da lei para judeus. Então não poderia deixar de pregar também todos os rudimentos judaicos, todos os rituais levíticos, a ponto de Paulo repreender Pedro. Em Gálatas 2,14 ele diz: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro e outras pessoas que estavam junto. Então Paulo está falando, declarei a Pedro, que era um dos cabeças, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentil a viverem como judeus? Aqui vemos claramente que Pedro pregava um evangelho diferente que Paulo pregava, aceitando Jesus como Cristo, mas não largava o osso da lei. Tinha um pé lá, um pé cá, em cima do muro, o qual Paulo diz em Gálatas 2:11, 12, 13, 11. Porém, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por causa da sua atitude contestável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Porém, quando eles chegaram, ele, se tratando de Tiago, João e outros, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os da circuncisão, temendo os da lei, temendo Tiago, João, que eram colunas da igreja que eles formaram, onde pregavam a lei na crença do Cristo Jesus. Amém? Estão me entendendo? Tiago, João e Pedro eram cabeça, colunas dessa primeira igreja. Paulo, quando veio trazendo a nova igreja, a igreja da restauração, vamos dizer aqui assim, a igreja que unia o povo novamente a Deus, a igreja de Cristo. Não estou falando de paredes, estou falando de pessoas, membros
né? Paulo, Barnabé, Timóteo eram membros da Igreja de Cristo, porque só o Evangelho da Graça pode nos reconciliar com Deus e com Cristo. Então, essa Igreja de Cristo veio com Paulo. Então, o Paulo está explicando aqui que Pedro estava no meio dos gentios, comendo no meio dos gentios, uma coisa que judeus não podem fazer. Judeus não podiam se misturar com gentios, porque gentios eram considerados pessoas impuras. Pedro estava ali, no meio dos gentios. Quando Tiago chegou com João e com outros, ele se separou, se afastou. Então, Paulo declarou para ele essas palavras, porque ele estava na atitude contestável, condenável, porque ele agia ser uma coisa, mas quando eles chegaram, os da lei, né, Tiago, João e outros, ele se separou do gentil. E os demais judeus, no capítulo 13, continua: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, diz Paulo, de modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé era companheiro de Paulo na graça, era pregador da graça e acompanhava Paulo no início de Paulo. Barnabé, né, está desde o início com Paulo pregando a graça. Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para pregar para os gentios, mas Barnabé estava até nessa hipocrisia dos judeus, estava sendo persuadido pelos da circuncisão, como diz aqui, pelos da lei. Estava sendo persuadido por Pedro, por Tiago, por João e outros, acabando até de se deixar, né, a se levar pelas falatórios deles, pelas pregações deles. Então é uma coisa que devemos tomar cuidado, porque se você não conhece a graça como ela é, você pode se levar pela persuasão dos pregadores da lei e se desviar da verdade. Agora vamos ver, né, quando Pedro se converte à graça. A Epístola aos Gálatas foi escrita aproximadamente entre o ano 49 e 50 depois de Cristo. Pedro se converte, segundo essa referência, Pedro se converte à graça provavelmente no fim de sua vida. Ele morreu no ano 67 por ordem de Nero. O livro dos Atos nos mostra o resumo de sua conversão. Está em Atos 10, 1, 3 a 48. Esse livro, Atos 10, é espécie de uma carta, né, que relata passo a passo tudo o que aconteceu até a conversão de Pedro. Então vamos começar no, né, Atos 10, 1, começa assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus. 5. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. 6. Que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. 7. Depois que o anjo que lhe apareceu a Cornélio falou essas coisas, Cornélio mandou que seus servos e um soldado piedoso, dentre os seus auxiliares, 8, fossem, né, enviados a Jope para procurar Pedro. 9. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam,
e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro estava numa casa e estava no terraço orando enquanto os homens estavam entrando na cidade. 10. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia e subia do céu à terra, preso pelas 4 pontas. 12. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. 13. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e coma. 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. 15. A voz falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Não chame impuro ao que Deus purificou. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 16. Enquanto Pedro estava refletindo no significado desta visão, 17. Os homens enviados por Cornélio descobriram aonde era a casa de Simão e chegaram à porta. 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. 19. Então Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo o aparece, ele disse: Simão, 3 homens estão à te procura. 20. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. 21. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? 22. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. O centurião era respeitado por povo judeu, povo que se converteram a Cristo, povo que aceitaram Jesus como Messias. Cornélio era italiano, então esse povo, tinha muita consideração, muito respeito por ele. Então ele estava relatando a Pedro quem é a pessoa de Cornélio. Um santo anjo, ele disse, e o mandou chamar a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou, e no dia seguinte Pedro partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinham convidado. Tudo gentílicos, tudo povo gentílico, tudo povo romano, povo, parentes e amigos de Cornélio. 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando-o. 26. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. 27. Estando ainda Pedro a conversar com Cornélio, ele entrou na casa e viu ali muitas pessoas, Tinha ali parentes de Cornélio, italianos, amigos gregos, 28. Ele disse: vocês sabem bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. É como eu falei no início, Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aqui Pedro já começa a entender, a missão de Paulo. Pedro já começa a entender que Paulo não estava tentando criar uma religião nem modificar nada, mas que Paulo estava realmente pregando o evangelho correto.
porque Pedro, nesse momento aqui, claramente mostra que ele está entendendo que Deus não faz partido, que Deus não diferencia pessoas. Nenhum homem, igual ele diz aqui, pode ser chamado de impuro ou imundo. 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar a vocês por que mandaram me buscar? E Cornélio começa a relatar tudo que o anjo em sonho lhe mandou que fizesse, né? E daqui para frente o Cornélio começou, né, a relatar aquela história que eu li desde o princípio aqui, que Cornélio, o anjo que apareceu para Cornélio, dizendo que as orações dele, as esmolas dele, os bens, né, que ele fazia para o povo, a oferta de Deus, tinha chegado no trono de Deus. E que o anjo também mandou para que Cornélio fosse a Jope, né, atrás de Pedro, e trouxesse Pedro na presença dele. Então essas coisas todas, Cornélio relatou essa história toda, né, descrita nos versículos anteriores que eu mostrei aí. Daqui para frente, aí Pedro relata a sua conversão. Ele diz que verdadeiramente entendeu que Deus não faz partido entre nações, judeus e gentios, mas aceita todos que ouvem suas palavras e faz o que é justo. Então Pedro começa a falar, né? Ainda no 29. Percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Parcialidade, partidário, entendeu? Não separa as pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Porque Pedro falou na terra dos judeus? Porque Pedro estava lá em Jope, né, relatando, né, o que Deus fez lá na terra dos judeus, mandando o Messias, né? Aí continua aqui, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. 41. Não por todo o povo, mas por testemunhas, pessoas que podiam testemunhar o acontecido, pessoa designada de antemão. E Pedro continua, e também por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. 45. Os judeus convertidos em Cristo, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. 46. Pois o ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Línguas aqui, né, idiomas estrangeiros, porque eles eram italianos, gregos, eram família de Cornélio e amigos. Então, quando fala em línguas, fala que idiomas estrangeiros. Ele estava exaltando a Deus no idioma deles. E a seguir Pedro diz, em 47, como pode negar água, impedindo que estes sejam batizados? Ele recebeu o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. E depois pediram que Pedro ficasse ali alguns dias. Bom, esse batismo em água, Pedro estava começando, né, a conhecer a graça. Então ainda tinha um restolho da lei, né, na mente dele, porque a graça de Deus se aprende de dia a dia, de glória em glória, não é de um dia para o outro. Então tem que ter paciência, ir estudando devagarzinho, pegando esses estudos e ouvindo mais 1, 2, 3 vezes, se possível. Então por isso que ele falou em batizar em água aqui. Mas sabemos que hoje esse batismo em água já não tem validade, porque o batismo verdadeiro foi lá na cruz, quando Cristo nos batizou a todos, uma vez por todas. Então é isso aí, amados. Fico por aqui, abençoado. Agora vamos dar algumas saudações aos nossos irmãos abençoados que nos acompanham
e que ouve nosso canal. Espero, abençoados, que todos vocês estejam firmes na graça de Deus. Todos vocês são amados por nós. Flávia Cristina, John Clary, Caroline, Graça e Paz, lá de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Eliette Pontes e a todo abençoado de Alicante, Espanha. Graça e paz, amados. Fique firme na graça, abençoado. E que o Evangelho da Reconciliação e o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça conosco até a eternidade. Assim seja. Muito obrigado, abençoados. Até a próxima.